Olá, turma! Estamos de volta aqui com mais uma aula do curso de Tarô Zen de Osho e hoje nós vamos falar da estrutura do Tarô Zen de Osho. E eu sou a terapeuta holística Dharana Ventura e professora do curso. Bom, gente, já vimos que o tarô clássico, possui um número definido de cartas e que qualquer outro tarô que não tenha esse mesmo número não é considerado realmente um tarô. No Tarô Zen de Osho nós temos as 78 cartas e mais uma, logo temos 79 cartas. E esse é mais um motivo para que o Tarô Zen de Osho não se encaixe no tradicional, o que nem é o objetivo de Mahadeva Padma quando criou o tarô. Agora a gente vai falar sobre o porquê desse número de cartas, o número 78 do tarô tradicional, que lá na primeira aula eu falei que quando chegasse o momento eu ia falar sobre isso. Por quê? Porque tem uma sugestão no Tarô Zen de Osho a respeito disso. Bom, de acordo com uma lenda que diz que Buda, ao nascer, deu 7 passos para frente e 7 passos para trás em cada uma das 4 direções cardeais, nós chegaríamos dessa forma ao número das 56 cartas. E isso tornou-se o quê? Um referencial para a quantidade das cartas dos arcanos menores, que a gente vai aprender mais à frente. Essas cartas sintetizam a filosofia de Osho e trabalham sobre a ideia da união do corpo, da mente e da alma. Mais o quê? Mais as 22 cartas, chamadas de arcanos maiores, que contam a trajetória espiritual do ser, a sua viagem desde o bobo, o nascimento do bebê inocente, até o encerramento, que seria a morte. Cada um de nós temos a nossa própria e única viagem de autodescoberta. E aí no tarô de Osho, além das 22 cartas, que são os arcanos maiores, numeradas de 0 a 21, temos também o arcano maior mestre, que não tem número, e aí mais os 56 arcanos menores. E aí chegamos nessa estrutura com 79 cartas. Mais o que? Mais a carta mestre, que não tem número. Os 22 arcanos representam a jornada espiritual que um ser humano faz desde o nascimento até a conclusão da sua vida. Começa com o louco ou o bobo, cada tarô tem um nome, mas no tarô Osho é louco, que tem o número 0, depois os 21 arcanos. São 22, de 0 a 21. Seguem e terminam com uma carta que não tem número e é chamada de mestre. Essa carta mestre representa o quê? A transcendência. Essas 22 cartas, que são os arcanos maiores, são as imagens arquetípicas que nos ligam a todos os seres humanos. As nomenclaturas das cartas, elas são originadas na filosofia de Osho, mas a gente tem algumas cartas que possuem o mesmo nome que as cartas do tarô tradicional, e outras não, já são diferentes. Algumas referências bibliográficas consideram como 23 arcanos maiores, tá, gente? Mas no livro oficial do tarô de Osho, a informação é que são 22 arcanos maiores, mais a carta mestre. Essa carta mestre, ela vem com a imagem do Osho, que tem a função de permitir o quê? Deixar para trás essa roda do nascer e morrer da nossa viagem espiritual. O mestre simboliza a superação definitiva da viagem em si. É como uma transcendência que só é possível alcançar quando a gente elimina o ego, por meio de quê? Da iluminação da consciência. Ou seja, essa carta mestre, ela simboliza a consciência cósmica, o encontro do seu eu após essa longa viagem de aprendizados e desafios. Ela realmente espelha o quê? O momento presente que te chama para sintonizar com a tua intuição, com a sua consciência. E agora vamos falar um pouquinho dos 56 arcanos menores, que são divididos em 4 naipes compostos por 14 cartas, que são representados pelos elementos da natureza. Representam o papel que temos na nossa vida para processar cada situação conforme as nossas escolhas. Complementam os arcanos maiores,
que são o que? O nosso destino, né? Cada naipe ele é associado a um plano, que pode ser de natureza física, emocional, ação, mental. A sua principal função é o quê? Direcionar, complementar e confirmar os arcanos maiores. E eles também servem para orientar, né? Por exemplo, num jogo em que só saia a carta dos arcanos maiores, representa que é algo muito importante, muito relativo ao destino. E já arcanos, só sai arcanos menores e não sai um arcano maior, então aquela situação não é uma situação primordial, é algo secundário. Passa aqui adiante, vamos falar agora desses 4 naipes que tem a representação da natureza. Então o primeiro naipe é o de águas, que seria o equivalente ao naipe de copas, que corresponde à esfera das emoções, de um tipo de energia mais receptiva e mais feminina, o yin. Mais yin do que yang. Diz respeito igualmente ao que é a intuição e a voz do coração. Esse naipe representa a ligação ao feminino, ao yin, ao emotivo, e as suas cartas levam a desvendar as mensagens mais intuitivas, que colocam os sentimentos acima da lógica. O próximo naipe é o naipe de fogo, que representa o que? O domínio da ação, o nosso impulso de agir, de tomar atitudes e da movimentação. Ele libera o poder de perseguir nossos mais reais sonhos. É uma força motivadora que se movimenta conforme dita o nosso desejo e a nossa criatividade. Então ele simboliza o nosso poder vital e determinação. Equivale no tarot tradicional ao naipe de paus. Próximo naipe é o naipe de nuvens, né, que equivale ao naipe de espadas do tarot tradicional e representa o domínio da mente, né? Eu ouvi dizer aí que é o naipe mais temido do tarot, mas enfim, eu não sei. Vocês expressem a opinião de vocês. Esse naipe, pela simbologia da nuvem, expressa o poder de comunicação, de entendimento, enfim, a habilidade mental. Na filosofia de Osho, o nosso lado mental é uma arma muito forte, mas que pode também virar contra a gente. Quando nos impedimos de arriscar, a gente cobre com as nuvens a luz que veio para nos guiar. E aí a gente acaba deixando escapar oportunidades. Por quê? Porque a gente não enxerga os bons caminhos, que só poderiam ser notados se a gente escutasse o coração. Então é como se a nossa mente estivesse sempre com nuvens, né, escondendo a verdade. O próximo naipe é o naipe arco-íris, que é o equivalente ao naipe de ouros do tarot tradicional, que representa o domínio da natureza física. Ou seja, nesse naipe a gente nos liga aos benefícios e conceitos terrenos, ao material, né? Tá ligado aos conceitos materiais. Essa representação do arco-íris se atribui de forma lógica e prática, o que é característico do elemento terra, do ouro, né? Para quem já conhece sabe, presente no conceito dessas cartas. Esse naipe ele passa a harmonizar as energias entre o céu e a terra, que simbolizam o espírito e o corpo. Por isso é artisticamente expresso através do arco-íris, que é o que? Faz a ponte entre esses dois planos, mas seria o ouro material, a terra, certo? É entendido? Então é isso, terminamos a nossa estrutura, né? A nossa aula sobre a estrutura do tarô Zen de Osho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar as dúvidas para que eu possa tirar. E depois vamos estudar cada carta desse tarô surrealista maravilhoso. Eu agradeço por você ter estado comigo até aqui. Se não se inscreveu ainda no canal, vai lá, se inscreva. Pode compartilhar esse vídeo com quem você achar que vai ser útil essa informação. E gratidão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.